irmãs! Tudo bem com vocês? Tô aqui para gravar mais um devocional que o Senhor tem me ensinado da palavra dele. E primeiramente esses devocionais que eu tô gravando têm sido para mim mesma, porque quando eu falo e coloco as coisas que eu tenho aprendido, eu acabo fixando muito mais isso e tem sido muito bom pessoalmente, né? Essa forma de eu falar pessoalmente para minha vida espiritual. Então, isso é primeiro para mim, né? Mas hoje eu queria falar sobre um tema que talvez seja bastante relevante nesses dias, que é sobre por que nós não precisamos ter medo, ou em outras palavras, que nós podemos ser corajosas. No meio dessa pandemia aí do coronavírus, nós, queridos, que temos a Cristo, que temos o Espírito Santo, não precisamos ter medo, nós podemos demonstrar coragem. E eu vou mostrar para vocês, na verdade eu não, mas a palavra de Deus, como a gente pode fazer isso. Mas antes de tudo, na verdade, o meu devocional, ele está baseado no capítulo de um livro e eu queria indicar esse livro para vocês. É esse livro aqui, O Temor que Vence o Medo. Esse é, sem dúvida, o melhor livro que eu li nesses últimos anos. Ele é muito bom mesmo. Ele fala sobre como vencer o medo, mas ele é muito bíblico, usa muita palavra de Deus, explica versículos, bem aplicável também, traz muitos exemplos, bem dinâmica a leitura, então é muito bom. E volta e meia, eu já li todo o livro, mas volta e meia eu tô voltando para retomar coisas que eu aprendi através dessa leitura. Então fica a dica para vocês. E o devocional que eu vou fazer com vocês hoje é baseado no primeiro capítulo desse livro. Então, pensando sobre medo, vocês sabiam? Com certeza vocês sabem, mas o medo ele é algo que paralisa, nos paralisa, né? E como cristãos, o medo pode nos paralisar também. Nós podemos encontrar diversos cristãos hoje nas igrejas que estão paralisados pelo medo. Esses dias, conversando com uma amiga minha de São Paulo, ela me falou que, como é normal lá, mães que têm bebês e que muitas vezes somem da igreja por um ano, o primeiro ano inteiro não vão aos cultos, porque elas têm medo de sair de casa com o bebê, o que possa acontecer. Então, todo o primeiro ano do bebê ele passa em casa, porque elas têm medo de sair com eles. E isso tem se tornado bastante normal, a realidade dela lá em São Paulo, né? Mas então, são cristãos, são pessoas que creem em Deus, acreditam em Deus e se deixam paralisar pelo medo em alguma situação da sua vida. Isso é apenas um exemplo, mas com certeza há várias formas de você ser paralisado pelo medo. E um versículo que pode nos ajudar muito a explicar o porquê nós não precisamos ter medo se encontra em 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 7. Vou ler esse versículo com vocês. Depois eu vou explicar um pouco o contexto da carta para vocês entenderem de onde veio essa frase que Paulo escreveu. E então a gente vai estudar um pouco esse versículo, apenas um versículo, mas que nos ensina muito. Então olha lá, 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 7, diz o seguinte: porque Deus não nos tem dado um espírito de covardia, em outras palavras, um espírito de medo, mas de poder, de amor e de moderação. Essa carta de Paulo a Timóteo, 2 Timóteo, foi provavelmente a última carta que Paulo escreveu. Nesse momento ele estava preso, uma prisão bem difícil, um lugar frio, úmido, estava sofrendo. Ele sabia que a morte dele estava se aproximando, porque lá no final da carta ele vai dizer que ele estava sendo oferecido como libação, ou seja, como uma oferta. Em outras palavras, ele estava dizendo: o tempo da minha morte se aproxima. Então, Paulo estava nessa situação, já eram suas últimas palavras. E muitas pessoas tinham abandonado Paulo por medo do que estava acontecendo naquele período. O imperador ele era o Nero, e aquele não era um período nada fácil para os cristãos.
Nero tinha acabado de incendiar Roma e tinha colocado a culpa nos cristãos. Então imagina a perseguição enorme que estava sobrevindo sobre os cristãos. Por causa disso, muitas pessoas tinham abandonado Paulo e tinham abandonado Cristo, por medo do que poderia acontecer com elas e suas vidas. Note que não era um momento nada fácil. O medo ali talvez até seja de certa forma justificável, né? Você poderia morrer pela sua fé. Mas que Paulo, nesse momento, escreve a Timóteo e encoraja ele, é para que ele não abandone a fé, não abandone Paulo, seja corajoso, mesmo nesse momento, que era um momento muito difícil. E Paulo não estava sendo tranquilizando contra a situação, Timóteo. Não, olha o que ele diz no versículo 8, lá no final. Ele diz assim, participa comigo dos sofrimentos a favor do Evangelho, segundo o poder de Deus. Ou seja, ele diz para Timóteo, olha, você vai sofrer. E eu quero que você participe comigo dos sofrimentos. E eu não quero que você tenha medo. Difícil, né? Mas ele não só fala isso, mas ele tinha acabado de dar o motivo por que Timóteo não precisava ter medo. E qual é o motivo? Vamos ler de novo o versículo 7, o início ali. Porque Deus não nos tem dado um espírito de covardia. A razão pela qual nós não precisamos ter medo é porque o Senhor nos deu o Espírito Santo. Se você já creu em Jesus como seu Salvador, o Espírito Santo de Deus habita em você. E esse Espírito Santo que habita em você, ele não é um espírito de covardia. E sabe que a razão pela qual nós muitas vezes somos tomadas pelo medo, pela ansiedade, é por causa do nosso pecado. Porque se nós considerarmos isso que Paulo está falando, nós sabemos que o espírito que habita em nós não é um espírito de medo, não é um espírito de covardia. Então, se nós andamos ansiosas, se nós estamos com medo, é porque nós estamos dando lugar ao pecado, porque isso não vem de Deus, não provém do Espírito de Deus. E talvez você esteja pensando, né? Mas eu sou uma pessoa muito tímida, minha personalidade é assim, eu sou medrosa, esse é o meu temperamento. Sabe que você não pode se desculpar no seu temperamento. Com certeza, existem pessoas que são mais tímidas, pessoas que são mais propensas a ter medo, mas isso não é uma desculpa para você andar ansiosa e andar com medo. Olha, eu vou ler uma frase aqui do livro mesmo, que me chamou muita atenção. Quem disse foi Lloyd Jones. E olha o que ele fala sobre temperamento, muito interessante. Ele diz assim, é uma tragédia quando o cristão permite que seu temperamento o controle. O homem natural sempre é controlado por seu temperamento. Ele não pode evitar isso. Então, se você não tem Cristo, você é controlado pelo seu temperamento. Você não pode evitar isso. Mas a diferença que a regeneração faz é que agora há um controle superior até ao temperamento. No momento em que o Espírito Santo entra numa pessoa, ele controla tudo, inclusive o temperamento, capacitando-a então a operar através de seu temperamento. Esse é o milagre da redenção. O temperamento permanece, porém não está mais no controle. O Espírito Santo está no controle. Sabe, querida, se você tem o Espírito Santo habitando em você, você tem um tesouro preciosíssimo que é capaz de controlar o seu temperamento, mesmo você sendo uma pessoa que tem a tendência de ser medrosa. Isso é maravilhoso. Então você não se desculpe dizendo que a ansiedade, o medo fazem parte da sua personalidade, porque em você habita algo que é superior a isso e que pode controlar esse medo que você luta, essa ansiedade com a qual você luta. E você precisa compreender, então, o que está à sua disposição. Quem é o Espírito Santo e o que ele faz? Porque isso é muito importante. O autor desse livro até dá um exemplo, eu achei muito interessante. Ele diz assim, imagina que você é convidada para ir num cruzeiro e você chega lá e todas as coisas são muito caras, né? Então você leva marmita, comida para você, para sua família, para todos os dias. E você
prepara aquilo para você não precisar gastar com as coisas do cruzeiro, né? Porque seria muito tempo, muito gasto. E quando chega no fim da viagem, você descobre que tudo, o restaurante, tudo daquela viagem estava inclusas no seu pacote. Ou seja, você não precisava ter tido todo aquele trabalho para cozinhar aquelas marmitas. Você podia ter comido de toda a comida que o navio oferecia. Estava tudo à sua disposição. E sabe que é assim conosco, com o Espírito Santo. Nós temos isso à nossa disposição e muitas vezes nós vamos atrás de tantos outros recursos, quando na verdade nós precisamos entender que nós temos o Espírito Santo à nossa disposição e o que ele pode fazer por nós. Então vamos continuar nesse devocional e ver como o Espírito Santo pode nos ajudar a não termos medo. Se ele não é um espírito de covardia, o que ele é então? E o versículo mesmo vai nos dizer. Ele começa falando, olha, Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder. Então, é um espírito de poder. Imagine que você conheça uma criança pequenininha que esteja andando na rua com seus pais e de repente outra criança maior vem e ameaça ela, diz que vai bater nela. Essa criança, ela é tomada de pavor por causa do medo de ser batida por aquela outra criança. Mas o que ela não está percebendo é que ao lado dela estão os seus pais. E seus pais nunca permitiriam que aquela criança batesse nela. E talvez é uma história meio boba, mas é isso que acontece conosco. Nós tantas vezes recorremos a muitas coisas, mas nós precisamos lembrar que o Espírito Santo, que é poderoso, ele está conosco. E nada vai acontecer sem ele permitir. E é um espírito de poder. Abra comigo rapidinho lá em Efésios, capítulo 1, versículos 18 a 19. Vamos ler o que esse texto fala para nós sobre o Espírito Santo. Efésios 1, versículos 18 a 19, olha só. Iluminados os olhos do vosso coração, para saberdes qual é a esperança do seu santo chamamento, qual a riqueza da glória de sua herança nos santos e qual a suprema grandeza do seu poder, para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder. Paulo não está dizendo aqui que a gente precisa de mais poder, nós necessitamos de mais poder para vencer as situações. Não, ele ora pelos Efésios para que os olhos deles sejam iluminados, para que eles possam perceber, saber, no versículo 19, qual é a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder. Esse poder do Espírito Santo já está em nós. Nós não precisamos de mais poder para vencer o medo, vencer as situações. Não, esse poder está em nós. A gente só precisa ter os nossos olhos iluminados para que a gente possa perceber esse poder que está agindo nas nossas vidas. E que poder é esse, meus queridos? Que tipo de poder é esse? Olha lá Romanos, capítulo 8, versículo 11. Olha só, Romanos 8, 11. Se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos, vivificará também os vossos corpos mortais, por meio do seu Espírito que em vós habita. Esse poder do Espírito é o poder que venceu a morte. O que nós mais temos medo hoje, talvez? O que mais assusta as pessoas no mundo? A morte, não é a morte? E o Espírito Santo, ele já venceu a morte. Nós não precisamos nem ter medo da morte, porque se nós cremos em Deus, esse versículo diz que o mesmo Espírito que ressuscitou a Cristo dos mortos é o Espírito que, habitando em nós, vai nos ressuscitar um dia. Então, esse é o poder do Espírito Santo. E talvez você possa pensar, né? E admirar, olhar para pessoas que ao seu redor parecem tão corajosas, parece que isso é natural delas. Nossa, são pessoas que realmente vencem os desafios, vão em frente, elas têm coragem, lutam por tantas coisas. Você sabe que a Bíblia, ela é muito realista e ela mostra
pessoas que fizeram grandes coisas para Deus. E a maioria dessas pessoas não eram pessoas naturalmente corajosas. Eu vou dar para vocês um exemplo de talvez a pessoa mais conhecida de todo o Antigo Testamento, mais reverenciada entre os judeus. E é uma pessoa que era muito medrosa no início. Sabem de que eu tô falando? Tô falando de Moisés. Moisés que guiou todo o povo, tirou o povo do Egito, fez todos aqueles milagres, enfrentou o faraó, atravessou o Mar Vermelho, guiou depois 40 anos o povo no deserto. Sabe o que vocês lembram que Moisés disse quando Deus comissionou ele, chamou ele para a missão? Ele disse: "Ah, não, Senhor, eu não. Manda outra pessoa. Eu não sou bom para isso." Começou a dar várias desculpas. Eu não sei falar, não dá, isso não é para mim. Esse era Moisés que Deus chamou. Um Moisés medroso. E Deus transformou a vida dele. Deus fortaleceu ele. Talvez hoje ele é conhecido como uma das pessoas de maior fé e coragem do Antigo Testamento. Mas ele não era naturalmente assim. Mas como ele se tornou uma pessoa corajosa? Porque ele confiou em Deus. Ele confiou naquele Deus que dava a ele o poder. Então não diga que você não pode ser corajoso. Não diga que você é naturalmente uma pessoa medrosa, talvez seja. Mas o Deus que deu coragem a Moisés, que transformou a vida dele, ele não mudou. Ele é o mesmo ainda hoje. E ele pode fazer de você uma pessoa corajosa. Continuando o versículo, ali diz, né? Deus não nos tem dado um espírito de covardia, mas de poder, e o próximo é um espírito de amor. É interessante que quando nós pensamos no oposto de medo, o oposto de covardia, nós naturalmente pensamos em poder, né? O oposto de medo é poder. Se você não é uma pessoa medrosa, você é uma pessoa corajosa, uma pessoa que tem poder para vencer as situações e tal. Mas sabe que o oposto de medo, além de poder, também é amor. Vocês lembram daquele versículo lá de 1 João que diz que o perfeito amor lança fora todo medo? E a razão, muitas vezes, pela qual nós deixamos o medo nos dominar, e isso, quando eu me dei conta disso, isso bateu muito forte, assim, de frente comigo, porque confrontou mesmo meu coração. A razão pela qual muitas vezes o medo nos domina é porque nós somos egoístas. Verdade, nós somos egoístas. Nós pensamos demais em nós mesmos. Nós somos tão egoístas, ficamos pensando tanto na gente, no nosso sofrimento, nas coisas que podem nos acontecer. E isso nos domina de tal forma que o medo nos controla. Mas a verdade é porque nós somos egoístas. Nós não estamos pensando em Deus e no amor de Deus por nós, e nós não estamos pensando nos outros. Se a gente ocupasse a nossa mente pensando mais no Senhor e mais nos outros, nós não seríamos dominados pelo medo. Você pode pensar, qual é a maior razão para você não evangelizar? Não falar de Cristo para outras pessoas? Muitas vezes você diz, é porque eu não sou boa para falar, porque... Na verdade é porque você é egoísta, porque você não quer que as pessoas pensem mal de você, você não quer importunar as pessoas e tudo mais. É egoísmo. E, na verdade, meus queridos, então, nós temos que lutar contra esse pecado que habita em nós de egoísmo. Quando você estiver numa situação assustadora, talvez como essa agora do coronavírus, quando você estiver em meio a essa situação, primeiro, lembre-se do amor de Deus por você. Leia Romanos capítulo 8, né, que fala desse amor tão grande que enviou o seu próprio Filho Jesus Cristo para nos salvar. Que fala desse amor tão maravilhoso que nada vai nos separar desse amor. Quando você meditar profundamente sobre esse amor, você vai pensar e perceber que não tem razões para você ter medo. E segundo, em meio a uma situação assustadora ou de pânico, que realmente você poderia ser levado a ter muito medo, pense primeiro nos outros, não em você mesma. Não coloque sua segurança, tudo isso em primeiro lugar da lista. Lembre de outras pessoas que estão passando por situações difíceis.
Eu tava pensando nesses dias, né, em meio a tudo isso do coronavírus, né? E algumas vezes eu realmente comecei a pensar na minha própria situação, né? Nossa, eu tenho um bebê pequenininho, se alguma coisa me acontecer, como é que eu vou cuidar do nosso bebê? Se alguma coisa acontecer com meu marido? E essas coisas foram me atormentando muito, né? E daqui a pouco eu comecei a pensar nos outros. E pensei, eu vou orar para outras pessoas para parar de... E realmente, como foi maravilhosa essa experiência e como isso lançou fora o medo. Comecei a pensar em pessoas que estão em situações mais difíceis que eu, que têm doenças, que são mais vulneráveis, pessoas que são mais velhas, que têm talvez já algum problema de saúde. Essas pessoas realmente precisam das nossas orações. Minha cunhada, por exemplo, está grávida nesse momento, está para ter bebê. Então, tudo isso me fez pensar que eu não devo ficar pensando só em mim mesma, né? Eu devo orar e lembrar dos outros. Então, esse espírito que o Senhor nos deu é um espírito de amor. E por fim, então, Deus não nos tem dado um espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Olha, quando nós deixamos o medo nos dominar, não é verdade que nossa mente vira um caos e uma confusão? É verdade, porque o oposto também de covardia e de medo é uma mente sensata, uma mente moderada, que vai pensar corretamente sobre as coisas. Agora, quando você deixa o medo dominar a sua mente, você pode ter certeza que você vai pensar de forma irracional. E as coisas vão ficar tão doidas na sua mente, nossa mente tem capacidade de imaginar diversas coisas e você não vai mais pensar com sensatez. E a palavra de Deus diz que o Espírito Santo que está em nós é um espírito de moderação, um espírito de sensatez. Então, quando as coisas começarem a ficar confusas na sua mente, pare e lembre-se de que você é para pensar naquilo que é real e verdadeiro, não nessas coisas irracionais. Nesses dias, na verdade, eu comecei a ler esse livro aqui, foi bem interessante, foi mais ou menos 2 semanas antes de Samuel nascer, eu comecei a ficar muito preocupada com o parto. Eu tava lutando para ter parto normal, né? Queria muito parto normal. E eu acordava às vezes no meio da noite com muito medo. Medo de que eu não ia conseguir, de que ia doer demais. Olha só, eu pensava que eu ia ter uma hemorragia na hora do parto, que eu ia morrer. Como é que ia ficar meu filho? E se eu não conseguisse? Tantas coisas começaram a tomar minha mente, comecei a ficar desesperada. E eram coisas bem irracionais mesmo, assim. E de repente eu enxerguei esse livro na nossa prateleira, já tinha ele há algum tempo, eu nunca tinha lido. E eu comecei a ler ele. E começou a me confrontar em muitas áreas assim. E eu percebi que meu medo era totalmente irracional, porque ele estava baseado em coisas que nem tinham acontecido. E olha só, por fim, no dia que o Samuel nasceu, eu não dilatei, não tive contrações, não cheguei a ter dor nenhuma e acabou que foi uma cesárea. Então, todo aquele medo que eu tinha do parto normal e da dor e de tudo que podia acontecer, no final, nada disso aconteceu. No final, eu acabei tendo uma cesárea, não tive dor. Então, todo aquele medo irracional que eu senti não valeu de nada. Foram horas desperdiçadas em preocupação por uma coisa que nem aconteceu. Então, meus queridos, eu quero encorajar vocês através desse versículo. Tem sido um versículo que já tem me acompanhado há algum tempo, que diz isso, né? Porque Deus não nos tem dado o espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Então, por que você não precisa ter medo, mesmo em meio a essa situação que nós estamos vivendo agora? Por causa do Espírito Santo que habita em você. Lembre-se como Paulo orou lá em Efésios, que os olhos de vocês sejam iluminados para que vocês possam perceber a riqueza do poder que habita em vocês, a riqueza do Espírito Santo, e porque nós não precisamos andar ansiosos. É isso. Então, esse versículo me encorajou bastante. Já indiquei o livro para vocês e orando por vocês, para que o Senhor lhes dê
ter coragem também no meio desses dias, sensatez, amor pelos outros, que possam estar em oração por outras pessoas que talvez estejam em situações mais difíceis que nós. Que o Senhor os proteja também, as guarde de todo mal. E abençoe a semana